Olá, turma. Espero que vocês estejam bem. Professor AEDJ aqui. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Teoria das Estruturas. Nas últimas aulas, a gente tem abordado sobre o método dos deslocamentos para resolver estruturas hiperestáticas, tá bom? Na última aula a gente viu um pouquinho sobre recalque e agora a gente vai ver a influência da variação de temperatura na nossa estrutura. Para isso, eu trouxe um exemplo aqui, um pórtico, no qual eu quero determinar o diagrama de momento vetor e o de cortante, porque é um pórtico, até o momento vocês não viram o pórtico ainda, e para isso eu vou considerar uma estrutura de concreto armado com o coeficiente de dilatação térmica 10 a menos 5, tá bom? Esse coeficiente, e a estrutura sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius e tem um valor de EI de 43.750. Então, é um pórtico bem simples aqui, ela tem uma barra na horizontal e outra na vertical, com as cotas 5 e 4, respectivamente, apoio simples, do segundo gênero, e o engaste aqui no apoio B, beleza? Olha só, o primeiro aspecto que a gente precisa observar é quanto a essa variação de temperatura. Quando ocorre uma variação de temperatura, certo? Acontece, então, um deslocamento na estrutura. Então, eu preciso ver quanto que essa barra aqui de 5 metros, que seria uma viga, aumentou de tamanho. Então, eu vou verificar aqui para a barra 1, quanto seria essa variação de comprimento. Basta eu considerar o comprimento dela, o coeficiente e a variação de temperatura. A barra tem 5 metros, o coeficiente é dado e a variação de temperatura é 20. Então, a gente encontra aqui que a barra 1, certo? Ela aumentou de tamanho para cá, na magnitude de 1 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, 1 milímetro. Ela aumentou 1 milímetro. Observe o seguinte. Devido à variação de temperatura de 20 graus Celsius, essa barra aumentou 1 milímetro. Será se 1 milímetro é suficiente para gerar as forças, beleza? Na barra 2, que é nosso pilar aqui, eu vou fazer da mesma maneira, olha só. Então, eu vou considerar o comprimento aqui, que no caso é 4, o coeficiente é o mesmo de dilatação térmica e a variação de temperatura também é a mesma. Agora ele sofreu um aumento, certo? Essa barra aumentou aqui, o pilar, ele aumentou para cá, 8 vezes 10 a menos 4 metros, seria 0,8 milímetros. Então, são variações, são comprimentos relativamente pequenos, mas que vocês vão ver no final, que causam surgimento de esforços. Não tem carregamento, simplesmente para vocês compreenderem o fenômeno, mas eu posso ter carregamento e combinar com variação da temperatura. Então, beleza. Anotei aqui apenas os valores que a gente acabou de calcular e observe o seguinte. Quando ele desloca para cá, o que acontece com essa barra? Essa barra ela faz assim, ó. Essa barra do pilar, ela tem que sair no ângulo de 90 graus, certo? Então, ela ficaria assim, é como se ela subisse aqui, ficasse dessa maneira. No entanto, quando ela desloca para cima, certo? O pilar desloca para cima, então o que acontece com essa barra? Ela faz assim. Então, a estrutura ela fica com essa cara aqui, ó, certo? Devido a esse deslocamento. Então, ficaria assim a barra 1 e a barra 2 assim. Então, esse seria um deslocamento, tá bom? Exagerado aqui. Lógico que a magnitude é relativamente pequena, 0,8 milímetros e 1 milímetros, devido à variação de temperatura de 20 graus Celsius, mas é isso que acontece com a nossa estrutura. Feito isso, a gente vai ver o seguinte, lembrar de calcular, de determinar a deslocabilidade na estrutura. Então, eu tenho um encontro de barras aqui, então eu tenho um deslocamento interno. Nossa estrutura não vai nem para um lado nem para o outro, certo? Por causa desse apoio aqui, e nem para cima nem para baixo. Então, a deslocabilidade externa é 0. Deslocabilidade total da nossa estrutura é 1. Por conta disso, nosso sistema hiperestático precisa ter apenas essa caixinha aqui que eu vou colocar ali, ó, de 1. Perfeito? Bem tranquilo. Então, basta determinar a deslocabilidade. Então,
Feito isso, determinei tanto a deslocabilidade como o sistema hipergeométrico. Em seguida, eu vou calcular o E0, tá bom? O E0. Lembrando que eu tenho que considerar que aqui vai atuar uma carga unitária, certo? De deslocamento em radianos de 1. Mas vamos lá para o nosso E0. Então, aconteceu isso com a nossa estrutura, tá bom? Eu vou precisar fazer cada barra dessa separada para determinar o momento fletor. Então, a barra 1 eu tenho um engaste desse lado aqui e apoio simples do outro, tá bom? E por conta disso, o que a gente observa? Que vai surgir sempre nos engastes um K. E esse K, olha só, sempre ele é causando a rotação, tá bom? Causando giro. Ele entra aqui, ó. Se ele entra aqui, ele está no sentido horário, então ele é negativo. E para determinar o momento que causa aqui, é K asterístico vezes o meu deslocamento, tá bom? Meu deslocamento. Observe o seguinte, quanto que vale esse valor de K asterístico? Para isso, eu olho que tipo de estrutura eu tenho. Eu tenho apoio simples e engaste. Então, eu vou aqui na minha tabela. Na minha tabela está aqui. Então, com deslocamento, eu tenho apoio simples e engaste. Então, K asterístico vai ser 4EI sobre L ao quadrado. Então, de novo, 4EI sobre L ao quadrado. Eu tenho um engaste de um lado, que vai surgir um valor do K asterístico, e apoio simples do outro, que está representado por um engaste rotulado, tá bom? Ele não restringe o movimento de rotação. Então, por conta disso, eu vou precisar achar o meu valor de K. Sabendo que o EI foi dado no enunciado e que o vão da barra 1 é 5 metros, a gente encontra o valor de K asterístico de 5.250. Multiplica esse valor, certo, do K asterístico pelo ρ. Mas quanto que é esse deslocamento aqui, esse ρ? Observe o seguinte, olha só, se a barra subiu aqui, certo? Subiu aqui, ela subiu aqui, por isso que ela foi para lá em cima, então o recalque, o deslocamento que eu vou considerar é relativo à barra que empurrou ela para cima. Ou seja, esse deslocamento aqui foi de 8 vezes 10 a menos 4 metros, tá bom? Então lembre que eu pego da outra barra. Então, basta eu pegar o valor do K asterístico e o valor da outra barra de deslocamento, eu encontro dessa maneira um momento fletor de 4,20 kN. Beleza, encontrei um momento aqui para a barra 1, vou fazer da mesma maneira para a barra 2. Então, a barra 2 eu tenho um engaste aqui em cima e tenho um engaste embaixo, tá bom? Por conta disso, olha só, a gente consegue observar que aqui entra um momento e aqui entra outro momento. Está aqui representado aqui embaixo, olha só, o momento aqui, que ele tem que estar no sentido anti-horário, então ele é positivo, e embaixo também anti-horário positivo, beleza? Feito isso, então, eu já sei o seguinte, que o momento vai ser K asterístico vezes o deformação, esse recalque, esse deslocamento aqui. Aí o que acontece? O K asterístico ele depende do tipo de barra. Nossa barra é engaste. Então vem aqui na tabelinha, olha só, engaste de um lado, engaste do outro, com deslocamento, tá bom? Linha tracejada. Então K asterístico vai ser 6EI sobre L ao quadrado. Então 6EI sobre L ao quadrado. O valor de EI é 43.750. O comprimento dessa barra é 4. Fazendo a substituição, a gente encontra o valor de K asterístico de 16.406. Beleza? Achei o valor do K asterístico, falta o deslocamento. O que fez essa barra deslocar para cá, certo, gente? Para a direita, foi a variação de comprimento da barra 1. Então, esse ρ aqui, certo, que é deslocamento, ele vai precisar pegar aqui ó, na cota o valor do ΔL1, que foi 1 vezes 10 a menos 3. Substituindo o K asterístico e substituindo, então, também o valor do ρ, a gente encontra o momento 16,41. Pronto, fiz meu E0.
Para simplificar todos esses cálculos, eu vou fazer um resumo aqui, olha só. Eu vou pegar o momento que eu encontrei aqui desse lado, de menos 4,20, e o momento que eu encontrei na barra 2, 16,41, positivo em ambos os lados, beleza? Agora eu vou somar os valores que chegam aqui na caixinha 1. Então, somando os valores, vou obter menos 4,20 mais 16,41, 12,21. Beleza? Feito isso, então, fiz o E0, faço meu E1. Meu E1 é de causar uma rotação unitária aqui na caixinha 1. Vejamos como fica. Olha só, eu vou causar uma rotação unitária aqui na caixinha 1. A nossa estrutura, então, ela fica dessa maneira. Ao ficar dessa maneira, eu preciso calcular as rigidezes dessas barras, tá bom? Tanto da barra 1, que fica dessa maneira, engaste desse lado, seria relativo à caixinha que eu tenho aqui, e apoio simples do outro. Então, surge um K aqui, e esse K é tabelado. Vejamos aqui, então, dessa maneira, engaste de um lado e apoio simples do outro. O valor da rigidez vai ser 3EI sobre L. Nesse caso aqui, eu posso omitir o valor do EI. Só nesse caso aqui, só no momento de calcular as rigidezes, no momento de calcular o momento, eu não posso fazer isso, tá bom? Então, omitindo esse valor aqui, vai ficar 3 sobre o vão, que é 5, 0,60. Beleza? Para a barra 2, que é o nosso pilar, tá aqui, o que acontece? Eu tenho um engaste em cima aqui, devido à caixinha, engaste embaixo, tá bom? E ele surge um K aqui, esse valor de K, engaste, eu venho aqui na tabelinha, olha só, o apoio de baixo é fixo e o de cima rotacionou devido a um K, que esse valor de K é 4EI sobre L. Então, 4EI sobre L, eu posso omitir aqui, eu posso suprir esse valor. Lembrando que o vão aqui do pilar, o comprimento dele é 4, encontro o valor de 1, beleza? Simplifico isso tudo, faço um resumo disso tudo. Então, observe o seguinte, o resumo das minhas rigidezes será, respectivamente, aqui 0,60 e 1. Isso em torno da caixinha 1. Lembrando aqui na tabela, gente, que ele tem um coeficiente de transmissão de metade, tá bom? A gente vai precisar usar esse coeficiente de transmissão, que significa que a metade do valor vai para o outro apoio, beleza? Mas, então, a gente chega aqui que do outro lado é 0,5, beleza? Agora eu vou somar aqui o valor que chega na caixinha 1. Na caixinha 1, então, 0,6 e 1, eu encontro, então, um valor de 1,60, beleza? Bem tranquilo, achei 1,60. Como só tem uma caixinha essa estrutura, então eu já vou para o resumo aqui, olha só. Encontrei o F1 e encontrei o K11, nosso sistema matricial seria isso daqui, só que eu posso simplificar. Eu não tenho K12, não tenho K21, não tenho K22 e nem D2, então corta aqui, certo? Posso cortar isso tudo aqui, esse aqui não tem, e simplifico e fica dessa maneira, só o que resta. Substituindo o valor de K11 e o valor de F1, fica dessa maneira. Resolvendo isso na calculadora, resolve da maneira que achar mais adequado, encontra o valor de D1 igual a 7,63, beleza? Esse valor, gente, seria em radianos, caso eu tivesse substituído o valor de EI. Como eu não substituí o valor de EI, eu coloco em função dele, tá bom? Então, só uma observação aqui. Encontrei o valor de D, gente, eu vou pegar e resumir tudo que eu fiz aqui. Encontrei o valor de D de 7,63 negativo. Tenho o meu valor de E0 aqui e tenho o meu valor de E1. O que eu posso fazer? Eu posso calcular os momentos, tá bom? Os momentos para as diversas situações. Por exemplo, vou chamar aqui de barra 1 e barra 2 e esse apoio aqui de C. Eu quero calcular o momento aqui nesse ponto, ou seja, o momento fletor é o estado final mais a combinação dos estados, tá bom? Para isso, nesse ponto aqui seria um MC1C, que é o ponto,
e 1, que é o lado da barra. Eu pego o momento zero, que no caso é 4,20 aqui, mais o valor do K, que é 0,60, e multiplico pelo deslocamento que eu encontrei, pelo D. Então, fica dessa maneira, encontro o valor de menos 8,78, beleza? Fiz isso aqui desse lado aqui, certo? Desse lado. Agora, eu vou fazer aqui também no apoio C, só que agora na barra 2. Então, eu vou chamar de MC2. Vou pegar o momento que encontra bem aqui, certo? Que no caso é 16,41, mais o K1, que é o valor do K que está bem aqui, vezes o deslocamento que eu encontrei. Então, fica nessa configuração, eu encontro o valor de 8,78. Observe o seguinte, turma, olha só. Esse valor tem que ser igual a esse, porque ele está no mesmo nó, ou na verdade a soma tem que ser nula, certo? A soma dos momentos tem que ser nula, e por conta disso, então, eu observo que está certa a minha questão. Isso daqui é um indício que minha questão está correta, beleza? Eu posso encontrar também um momento aqui nesse engaste, olha só, aqui nesse engaste, então eu vou encontrar um momento B, certo? Um momento em B, que eu vou pegar o momento que eu tenho aqui, olha só, o momento que eu tenho nesse ponto aqui, de B, é 16,41, mais o D, que é a rigidez, que é 0,5, vezes, respectivamente, o meu D. Então, fica nessa configuração e o momento é de 12,60, beleza? Feito isso, eu vou limpar a tela, vou pegar só esses valores aqui dos momentos para vocês e a gente vai desenhar juntos aqui esse diagrama de momento fletor, beleza? Então, vejamos o seguinte, aqui o momento, certo? Nesse ponto, olha só, nesse ponto aqui, eu vou colocar um Czinho. Coloco Czinho. Como é negativo, negativo é sentido horário. Então, tá aqui, quer dizer o seguinte, que o momento vai contrário à setinha e vai para cima. Então, vai para cima no valor de 8,78, beleza? Vou limpar aqui. Agora, olha só, coloco um Czinho aqui e observa o seguinte, que agora ele é positivo. Se ele é positivo, quer dizer que ele é no sentido anti-horário. Então, seria a setinha para esse lado aqui. Se ele é para esse lado, o momento vai para o outro lado contrário à setinha. Então, tá ali, olha só. Então, vai para o lado contrário, 8,78, beleza? Vou fazer de novo aqui embaixo, olha só, coloco o Czinho aqui e observo que ele é positivo. Se ele é positivo, é no sentido horário, anti-horário. É no sentido anti-horário, então o momento vai para o lado contrário. Se vai para o lado contrário, ele vale 12,60, conforme calculei. Pronto, esse daqui é meu esqueleto. Como não tem carga, gente, como não tem carga, não tem carregamento, o que vai acontecer? Basta emendar com linha reta os pontos aqui da barra 1, fica assim, e da barra 2 fica assim. Pronto, esse é meu diagrama de momento fletor para o meu pórtico devido à variação de temperatura, beleza? Então, bem tranquilo. Como eu não resolvi ainda nada de esforço cortante para vocês com o pórtico, eu vou fazer aqui o diagrama de cortante. Para isso, olha só, está aqui meu diagrama de momento fletor. Eu vou separar, cada barra dessa vai ser independente uma da outra. Olha só, está aqui a minha barra 1, certo? Está aqui com o seu respectivo momento. Observe o seguinte, ela não está girando nesse sentido aqui, está aqui a setinha. Para não girar nesse sentido, tem que surgir uma força para combater aqui e, consequentemente, uma força no sentido contrário para impedir a rotação, tá bom? E quanto que vale essa força, professor? Basta eu pegar o momento e dividir pelo vão. Então, a reação gerada aqui, basta pegar o momento e dividir pelo vão. O momento é 8,78, o vão é 5, encontra o valor de reação de 1,76, beleza? Feito isso aqui, gente, eu vou fazer também para o pilar. Destaco só o pilar aqui no cantinho, tá bom? Só o pilar. O que eu observo? Esse pilar está tentando girar nesse sentido aqui, ó. Para ele não girar, o que acontece?
eu tenho que colocar uma força aqui, impedindo ele girar para cá, e uma força aqui, impedindo ele girar nesse sentido, tá bom? E quanto que é o valor dessa força, professor? O valor da força vai ser a variação de momento dividido pelo vão. No caso, a gente observa o seguinte, tanto esse momento quanto de 12, ambos estão no mesmo sentido, estão rodando no mesmo sentido, então eu vou somá-los. A gente estava acostumado a subtrair, mas aqui os dois estão no mesmo sentido. Então eu vou somá-los e dividir pelo vão, que no caso é 4. A reação aqui vai ser 5,35 kN. Beleza? Agora que eu sei o valor de reação de cada barra dessa, eu posso fazer meu diagrama de esforço cortante. Para isso, observe o seguinte, olha só, aqui nesse apoio, ele manda descer, tá bom? Quanto que ele manda descer? Ele manda descer 1,76. Tá aqui, ó, descendo 1,76. Como não tem carregamento, eu estou reforçando isso porque pode existir carregamento, eu faço uma linha reta aqui. Morreu, então, que no final ele fecha 1,76 e zera na barra 1. Beleza? Limpar aqui só para chamar a atenção a outro aspecto. Na barra 2, ele está mandando o esforço cortante ir para a direita, certo? Ir para a direita, está aqui a setinha, desculpa. Está aqui a direita, está falando para ir 5,35. Então lá vai, ó, 5,35 para a direita. E como não tem carregamento no pilar, a gente sabe que não tem, só é devido à variação de temperatura, eu desço uma linha reta e no final fecho meu diagrama aqui, tá bom? Então, bem tranquilo, fechei e é esse meu diagrama de esforço cortante. Posso colorir e assim eu tenho, então, meu esforço cortante e meu diagrama de momento fletor que atua na minha estrutura. Quero destacar para vocês que a nossa estrutura é sujeita a incêndio, certo? Uma variação de temperatura aqui. Eu coloquei um foguinho aqui para chamar a atenção. A imagem eu tirei lá do F2, só para destacar para vocês. Podem verificar sempre no F2 a resolução, a maneira eficiente de encontrar, comparar se o que tu fez está certo. Então, observe o seguinte, quando eu fiz uma variação de temperatura de 20 graus Celsius na minha estrutura, ela gera esforços de momento fletor que eu preciso considerar. Então, estruturas pode ter isso. Então, uma variação de temperatura de 20 graus Celsius é bem tranquila de acontecer aqui na nossa região, em Rondônia, Porto Velho. Então, surgem esforços que a gente precisa combater de alguma forma, seja colocando junta de dilatação, seja prevendo a armadura para combater esses esforços, beleza? Gente, esse é o nosso exercício de hoje. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar e até a próxima aula.